Olá! Tem um texto na Bíblia bastante interessante. Isso está em Jeremias capítulo 7, verso 31, que diz o seguinte: construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Hinom, e ali queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício. Aí Deus diz: eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. A Bíblia é clara em dizer que Deus jamais pediu crianças em sacrifícios, ou que para ele é uma abominação a questão de sacrifício de pessoas. Porém, tem uma ocasião que ele pediu sim o sacrifício de uma criança para um patriarca, Abraão, quando ele pede em sacrifício o seu filho Isaque. Como entender isso? Qual foi a motivação para Deus pedir o filho de Abraão em sacrifício? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos ao vivo aqui começando mais um programa Na Mira da Verdade. E como eu sempre digo, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. A partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet espalhada por todo o mundo e a TV Novo Tempo espalhada em todo o nosso país. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você já estar aí para juntos começarmos esse programa. Você sabe, né? Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. E quem é que está na mira para dar a sua resposta baseando na palavra de Deus? É ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem. Contente por estarmos em mais um programa. E agradecemos ao nosso telespectador pela confiança e a você que acompanha pela primeira vez. Nós esperamos que você volte mais vezes, envie suas perguntas. E eu queria aproveitar e mandar brevemente um abraço para todos os irmãos, tanto portugueses, quanto hispanos, quanto suíços, da igreja de Oerlikon, em Zurique, na Suíça, né? Que Deus abençoe a todos, né, que participaram da Semana de Oração, da Semana do Calvário, que nossos irmãos e nosso telespectador sempre lembre-se, né, de que devemos manter o nosso foco em Cristo. Hebreus 12:12 diz, não é, que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque quando nós olhamos para nós não vemos como nos salvarmos, porque somos imperfeitos, mas quando olhamos para Jesus, não vemos como nos perdermos, porque Ele é perfeito e a justiça perfeita dele é transferida a nós. Eu desejo que essa mensagem fique com todos os nossos irmãos, né, de Zurique, e também com o nosso telespectador que nos acompanha neste momento. Muito bem, como o professor disse, você que está de repente assistindo o programa pela primeira vez, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. O que é isso? Perguntas e respostas bíblicas. Eu tenho aqui algumas formas de você enviar a sua pergunta para o programa. Nós estamos ao vivo aqui, você pode mandar a sua pergunta, por exemplo, por SMS. É isso mesmo, não é WhatsApp não, é SMS. O seu sistema de mensagens do seu smartphone. Eu vou te passar daqui a pouquinho o número para você mandar a sua pergunta. Você pode também mandar através do nosso Facebook, que nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Eu disponibilizo um videozinho sempre antes do programa para o pessoal já antecipar as perguntas. Você pode mandar ali pelo videozinho, nos comentários, ou pelo Instagram também. Também disponibilizo lá um videozinho antes para que você tenha a chance de enviar as suas perguntas ali nos comentários desse vídeo. E você pode participar e a sua pergunta vai ser respondida baseando na palavra de Deus. Então, se você tem alguma dúvida bíblica, se você tem algum assunto teológico, alguma coisa que você
vê na religião, você vê na palavra de Deus e você não entende direito, ou você tem algum questionamento, até mesmo algum questionamento sobre o nosso programa. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta a fazer, você manda pra gente e ela será respondida à luz da palavra de Deus, tá bom? Participe! Nós abrimos o programa falando sobre um tema interessante. Essa pergunta chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou essa pergunta foi o Cleiton. E ele até diz assim pra gente, olha, alguns reis da Bíblia mencionam que sacrificaram seus filhos e essa atitude, segundo a Bíblia, é uma atitude abominável a Deus. Nós lemos aqui Jeremias 7:31, mas ele cita também, por exemplo, Levíticos 18:21, né? Agora, quando a gente percebe na Bíblia que Deus pediu o filho de Abraão, Isaque, em sacrifício, aí vem a dúvida, por que Deus fez isso? Né? Por que Deus pediu algo a um ser humano que era abominável a ele? Qual o sentido desse pedido de Deus? Tinha um propósito para aquilo? Será que Deus ia até as últimas consequências? Abraão iria sacrificar o seu filho para Deus? Professor Leandro Quadros, como é que a gente responde essa dúvida que surgiu aí? Esse é um texto muito importante, Tito, para o plano de salvação. Opa! Porque Gênesis 22, quando mostra o pedido de Deus para que Abraão sacrifique Isaque, Deus não tinha a intenção de sacrificar Isaque, mas ensinar sobre o plano de salvação para Abraão, para nós, e também mostrar para o universo que Abraão não era à toa, que ele poderia ser chamado o pai da fé. Então, quando lermos alguns versos de Gênesis 22, com alguns textos bíblicos, eu vou até pedir, Tito, que você me ajude quando puder. Eu vou pedir para você ler só um, porque eu sei que você tem que procurar mais perguntas, né? Mas pode mandar. Nós vamos ler juntos alguns textos para o nosso telespectador perceber, né, que Deus não tinha o propósito aqui de sacrificar Isaque, ele queria ensinar algo de forma dramatizada, ele queria ensinar algo sobre o plano de salvação. Hoje eu estou até aqui com várias Bíblias, professor. Se você quiser aí, tem várias versões aqui pra gente colocar o texto que você precisa aí, viu? Ó, escolha aí uma nova que você tem aí, meu amigo. Vamos lá, olha, nós estamos numa semana aí deixa eu ver essa aqui, ó. Essa aqui é da Sociedade Bíblica, numa semana de um festival de Bíblias aqui na Novo Tempo, na loja da Novo Tempo. Vamos lá, Almeida, a nova Almeida e atualizada. Qual que é o texto? Ótimo. Qual que é o texto que você quer? Você pode abrir, Tito, em João 8,56. Ok. Enquanto isso, eu vou ler aqui alguns versinhos, aí tu vai ler João 8,56 para nós depois. Tá bom. Ó, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, olha como é que começa, telespectador. Aqui não diz que Deus ia mesmo sacrificar. Ele colocou Abraão à prova. Então, a leitura inicial já deixa claro. Abraão lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus. Toma teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Presta atenção nessa expressão, teu único filho. E aí, vemos que Abraão obedece à ordem de Deus, não é? Diz o verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Aqui você vê que Deus não tinha propósito de sacrificá-lo. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Esse texto nos traz a recordação João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou único daquela espécie, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 Pedro 1,12 diz que os anjos anelam perscrutar as coisas referentes à salvação. Então Deus está aqui mostrando para os anjos, Deus está mostrando para nós, as gerações que viriam posteriormente, né? Que Abraão tinha tanta fé em Deus que ele estava disposto a dar para Deus seu único filho, sem questionar. Então, Abraão aqui, tipologicamente, representa Deus o Pai, que deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no lugar do pecador. Então, aqui é uma tipologia do plano de salvação. Abraão e Isaac, né, apontam para Deus Pai e para Jesus Cristo. Agora o Tito vai ler para nós João 8,56, que é um texto também muito interessante. Muito bem, olha, aqui está dito o seguinte, professor, João 8,56, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Se a gente vê aqui na linguagem de hoje, ele diz o seguinte, Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Foi exatamente, Tito, o que aconteceu, ó. Quando Deus pede para ele não sacrificar o filho, diz o verso 13 assim, ó, de Gênesis 22. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então imagine, aqui Abraão ficou extremamente contente, porque ele viu que Deus deu para ele um animal para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então aqui Abraão pôde ter um vislumbre do plano de salvação. Um vislumbre de que um dia viria um substituto. Porque quem substituiu Isaac no sacrifício? Né? Diz aqui o texto, um carneiro. Então Abraão tem reforçada na sua mente esta ideia de que a salvação requer um substituto. Então por isso que Jesus fala que Abraão viu o dia dele. Né? Abraão teve uma compreensão maior aqui do que significava para Deus entregar a Jesus Cristo como substituto pelo pecador. E aí nós vamos para o último texto, Hebreus 11, 17 a 19, que aí não deixa dúvida alguma, né? O quanto Abraão era um homem de fé. Diz assim, ó, pela fé Abraão, quando posto à prova, veja, Deus não queria o sacrifício, ele pôs à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem tem se tinha dito. Em Isaac será chamada a tua descendência. Agora, por que ele esteve disposto a fazer isso? Olha o verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, além de Abraão entender que o cordeiro substituiu o filho dele e que um cordeiro substituiria a humanidade, Abraão tinha certeza, se eu tiver que sacrificar meu filho, vai me doer muito, mas eu sei que Deus tem poder para ressuscitar ele. Então perceba, amigo telespectador, simplesmente Deus está mostrando o plano de salvação de forma dramática para Abraão. Deus de forma alguma aqui está contradizendo o que ele mesmo diz quanto à abominação de sacrifícios humanos. Muito bem, professor, muito bem. Então, para você participar, como eu falei no início ali, você pode mandar a sua pergunta através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode também usar o Facebook
namiradaverdade.nt. Aproveita aí e compartilha esse link com as pessoas, com seus amigos, que possam chamá-los para acompanhar o programa e aprender mais da Palavra de Deus. Você pode mandar também através do nosso Instagram, @namiradaverdade. Você pode, tem um videozinho ali, o final, o último vídeo que eu postei, você tem a chance de mandar as suas perguntas ali para a gente e ela estará na mira da verdade. Olha, chegou um SMS aqui que eu vou colocar na mira, ele vem lá de Mauá. Quem mandou foi o Fausto, professor. A pergunta do Fausto é a seguinte: João 21, dos versos 15 e depois o 17, onde Jesus faz um diálogo com Pedro para apacentar as suas ovelhas, qual que era a intenção de Jesus? Era passar a autoridade para Pedro ser o líder da sua igreja? É isso mesmo? Na verdade, querido telespectador, telespectadora, Jesus não transferiu a liderança da sua igreja só para Pedro. Ele deu também a Pedro esta função de líder, não é? Então, quando ele diz em João 20, 21, 15 em diante, especialmente o verso 15, não é? Apacenta os meus cordeiros, ele deu a Pedro realmente uma função pastoral, tá? Mas Pedro, ele não foi o único líder da igreja, tá? Se você ler, por exemplo, Atos 15, você percebe que nesta reunião realizada no Concílio de Jerusalém para decidir se os não-judeus deveriam ou não se circuncidarem, não é? Quem presidiu essa reunião foi Tiago, né? Então você lê, por exemplo, a partir do verso 12, o seguinte: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois deles terminarem, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem isto com as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E aí, então, ele faz menção ao que Pedro disse, da visão que ele recebeu do lençol zoológico e pregou a Cornélio e aos demais gentios. E aí, quem dá o parecer aqui, final, é Tiago, tá? Então, Pedro teve um papel de liderança? Claro que teve, mas ele não foi o único líder. Tiago também foi, tá? Então, argumentar que Pedro, por exemplo, foi o primeiro papa, não tem base bíblica para isso, né? E nem poderia ser no sistema atual católico apostólico romano, porque papas não se casam, né? Em Mateus 8,14 nós vemos que Pedro era casado. Muito bem, muito bem. Eu tenho ainda 2 minutinhos aqui, vamos ver se a gente consegue colocar essa pergunta para você. A pergunta não tem um nome, é meio que anônima, tem umas siglas aqui. A questão é a seguinte: a cidade de Jericó, se ela foi destruída, como está escrito lá em Josué, no livro de Josué, como que ela aparece novamente nos evangelhos? Ela não tinha sido amaldiçoada para quem a reconstruísse? Ou não receberia uma maldição quem a construísse novamente? E lá no Novo Testamento a gente vê a cidade de Jericó. Como é que é isso, professor? Ela foi reconstruída mesmo? Veja, eu não me recordo, sinceramente, de Deus ter dito que iria amaldiçoar quem reconstruísse a cidade. Olha só, lá em Josué 6:26, professor, é dito isso, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que ir para o intervalo. Josué 6:26, eu vou ler o texto e depois a gente vai para o intervalo. Vamos ver aqui. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo essa cidade, Jericó, será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces, perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões, perderá o filho mais novo. Esse é o texto em qual ele citou aqui, mas a gente tem que ir para o intervalo. Você dá uma olhadinha aí, a gente volta já já.
Já estamos de volta e o professor Leandro estava respondendo o que está escrito lá em Josué 6:26, onde Josué amaldiçoou em nome de Deus a cidade de Jericó e que não era para ser construída. Só que parece que no Novo Testamento tem uma cidade de Jericó. Como é que ficou isso aí? E aí, professor? Eu estava vendo aqui no texto bíblico, né? Realmente fala, aqui no verso 26, assim, ó, naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Então, veja, naquele tempo de Josué, né, ele deu essa maldição porque Jericó, por ser uma cidade ímpia e pagã, ela não deveria ser mais reconstruída. Aquele povo malvado, né, protegido por aqueles grandes muros dentro dos quais eles faziam as piores barbaridades, essa cidade não deveria mais ser reconstruída. Não deveria mais existir uma Jericó pagã. Agora, isso não significa que depois alguém não viesse a construir, por exemplo, uma nova Jericó sem essa influência pagã e perversa que havia Jericó antes. Então, o que Josué destaca aqui no texto é que nenhum israelita naquela época deveria sequer pensar em levantar os muros de novo daquela cidade, porque ela foi amaldiçoada por Deus, né? E aqui, no intervalo, nós damos uma olhada aqui no comentário bíblico, né? E aqui tem umas informações interessantes também sobre isso, ó. Diz aqui, no caso de Jericó, sem dúvida, a maldição tinha o propósito de manter a lembrança da destruição da cidade sempre diante dos olhos das gerações por vir. As ruínas da cidade continuariam a prestar um mudo depoimento, mas uma nova cidade construída no velho lugar apagaria qualquer vestígio de tal recordação. A maldição foi pronunciada por ordem divina. Então veja, uma nova cidade construída no lugar daquela, diz aqui o comentário, apagaria qualquer vestígio de recordação daquela Jericó pagã. E aí segue aqui o comentário dizendo uma outra coisa interessante, ó. O cumprimento desta predição por meio de Iel, o betelemita, se encontra registrado em 1 Reis 16:34, ó. Ó, eu tô com ele aberto aqui, professor, por coincidência, olha aqui, ó. Vou até ler aqui na linguagem de hoje, posso ler aqui? Pode ler. Olha, durante o reinado de Acabe, Iel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Iel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó. E perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Do jeito que estava predito lá atrás em Josué. Exatamente. E aí continua aqui, ó, foi bom tu ler esse texto. A ausência desse registro em Josué é uma evidência adicional de que o livro foi escrito algum tempo antes de Reis. 5 séculos depois do pronunciamento dessa maldição, Iel, seguindo o exemplo do perverso rei Acabe em resistir à palavra do Senhor, reconstruiu Jericó. Ele deve ter pensado que o tempo havia invalidado a maldição ou que tal declaração não podia provir de Deus. Talvez não conseguisse ver nenhuma razão para a ordem tão estranha. O raciocínio humano, porém, não é pretexto suficiente para a desobediência ou incredulidade. E aí segue uma outra informação, ó. Há registros da existência de um povoado nos arredores de Jericó, antes da reconstrução da cidade por Iel. Deuteronômio 34:3 menciona a chamada Cidade das Palmeiras. Este lugar foi ocupado no começo do período dos juízes, pouco tempo depois da morte de Josué. A mesma cidade parece ter sido tomada dos israelitas por Eglon, rei de Moabe. Além disso, os embaixadores de Davi, maltratados por Hanum, rei dos Amonitas, receberam a ordem de permanecer em Jericó até que sua barba crescesse de novo. Portanto, parece que já existia uma cidade com esse nome muito antes do tempo de Iel, né? Então é possível que tivesse realmente 2 cidades. Então, de acordo com esse comentário, aquela em que Iel reconstruiu e que estava amaldiçoada, e uma outra
onde servos de Davi, inclusive, ficaram, e que poderia ser conhecida como Cidade das Palmeiras. Então, não seria apenas uma cidade, né? Mas seria mais do que uma numa região toda chamada de Jericó. Ok, professor, muito bem. Só não é Palmeiras das Missões aí da sua cidade, não. Não, aquela é uma cidade abençoada. Muito bem, muito bem. Olha só a pergunta que chegou aqui pelo SMS, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Olha, é o Andrews Rafael. A pergunta do Andrews Rafael é a seguinte. Estou olhando aqui porque tem um câmera aqui que chama Andrews. Já falei, quer ver que esse câmera tá mandando pergunta aqui pro Na Mira da Verdade? Mas muito bem, olha lá. A pergunta ele é lá do Rio Verde, Mato Grosso do Sul. E ele diz, sou adventista, mas tenho uma dúvida. Quando me abordam, em Levítico fala... tenho uma dúvida quando me abordam. Lá em Levítico fala contra as carnes ilícitas, mas também fala que o homem não poderia cortar a barba, as mulheres não poderiam cortar o cabelo, não poderia nem tocar em uma mulher menstruada. Como que eu posso ter um bom argumento para defender que somente as carnes não foram revogadas? Essa questão da carne de porco, por exemplo, as carnes ilícitas, sempre chega no programa. Eu tenho aqui mais umas 2 perguntas que eu pesquei aqui sobre a carne, porque muita gente tem dúvida sobre isso, né? Por que os adventistas dizem que a carne de porco não se pode comer? E aí eu queria ver então você, professor, falando um pouquinho sobre esse tema. Veja, por que Levítico 11, nós cremos, por exemplo, que algumas orientações são princípios e outras necessariamente não são princípios, são questões de ordem cultural. Primeiro, a distinção entre carnes limpas e imundas, ela não foi feita em Levítico. Ela existia muito antes. Então, quando você lê Gênesis 7, verso 2, você percebe que esta distinção Deus já deu para Noé, tá? Então diz assim, ó, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então, isso aqui foi dado, essa orientação para Noé, para os seus descendentes e para toda a humanidade que viesse a existir a partir dali. Então, quando uma orientação é dada de forma universal, se constitui num princípio e, portanto, é imutável. Outras orientações em Levítico são de ordem local. Então, se constitui num costume cultural que pode variar de acordo com a época. Então, você tem que diferenciar isso. Princípio é dado de forma universal e é eterno. Costume cultural é dado de forma local e é transitório. E uma outra coisa para se avaliar, a linguagem de Levítico 11 em relação a animais impuros, ela é muito forte para se constituir apenas numa questão, apenas num costume cultural. Por exemplo, no verso 43 é dito assim, ó, não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis para não serdes imundos. Então, quando diz que usar esse tipo de carne imunda é abominável, esta linguagem é muito forte, o que demonstra realmente ser uma questão de princípio. E aí você vai para Isaías 65, 13 e 4, e diz ali que comer carne de porco irrita a Deus. Por que uma prática irritava a Deus antes não irrita mais, se Deus é imutável em seus conceitos? E Isaías 66, 17, até promete destruir aqueles que continuarem nesta prática imunda. E Pedro, quando recebeu o lençol, a visão do lençol zoológico, em que essa é uma questão que vale a pena destacar, porque muitos acabam utilizando desse argumento para dizer que agora está liberado. Então, ali na visão do lençol zoológico, é muito fácil de ler Atos 10 e Atos 11 e ver
que os animais imundos no lençol representavam os gentios, a quem os judeus consideravam imundos. Então, quando Deus disse para Pedro, mata e come essas carnes, tinham até répteis ali no meio, Deus estava dizendo o seguinte, ó, não seja preconceituoso, vá e pregue aos gentios. E no verso 14, Pedro diz assim, Senhor, jamais comi coisa comum ou imunda. Ou seja, mesmo depois da cruz, a prática de não comer carnes imundas continuou. Tá? Então, diferencie entre princípio e costume cultural e você não vai ter problema nenhum para responder esse tipo de pergunta. Muito bom. Parece que a gente sempre coloca essa pergunta no programa, mas é que realmente há muita dúvida em todos os programas. Esse assunto da carne de porco é reincidente aqui no programa. Então, mais e mais informações para que você tenha certeza de que hoje ainda esse tipo de alimento faz mal para a sua saúde. E Deus não quer que isso faça mal para a sua saúde. Deus quer você por inteiro. Quer a sua mente límpida. Quer você uma pessoa forte para que você possa entender bem a sua palavra. Esse é o principal objetivo de Deus. Ele não quer que nada que seja ruim para você. Por isso que ele deu o princípio e ele permanece até hoje. Olha só a próxima pergunta aqui, começa com um texto, 1 Tessalonicenses 5:23, que diz o seguinte, que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto. Olha só a pergunta da Rosa. Ela até diz assim, ó, estou sendo evangelizada pelos programas da Novo Tempo. Muito obrigado. Obrigado a você que tem acompanhado o programa, que Deus continue te abençoando. O que significa espírito, alma e corpo nesse versículo? Porque são palavras distintas. Alma igual a alma vivente, igual a pessoa, igual a espírito mais corpo, certo? Por que alma parece aqui como se fosse algo diferente e separado? Essa é a pergunta da Rosa. Que Deus abençoe todos vocês da equipe do programa. Obrigado, Rosa. Professor. Veja, Rosa, existem significados primários e secundários para os termos alma e espírito, tá? O significado primário nós encontramos em Gênesis 2:7, que diz assim, que Deus soprou, Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que seria espírito no hebraico, e o homem se tornou uma alma vivente, ou seja, ele não tem uma alma, ele se torna uma alma. Então o conceito primário de espírito é fôlego de vida, aquele alento de vida que sai da boca de Deus, e alma é a pessoa viva. Então esses são os sentidos primários. Agora, esses termos possuem mais de um significado. Além do sentido primário, tem o sentido secundário, terciário e por aí vai. Depende, obviamente, do contexto em que o termo é usado, é que nós podemos saber o seu real significado. Então aqui neste caso, alma não se refere à pessoa viva, O que significa espírito, alma e corpo? Espírito e alma, normalmente aqui, equivalem à mesma coisa, a espiritualidade do ser humano, tá? Então, espiritualidade, mente, alguns autores pensam, espírito se refere à vida espiritual do ser humano, a alma se refere à mente, que é a sede das emoções, e corpo é o aspecto físico. Alguns pensam, então Paulo está dividindo a natureza humana em três, ou seja, Paulo é tricotomista? Não, pelo contrário. Ele está aqui mostrando que esses três aspectos do mesmo ser não podem ser separados. Por quê? Vamos ler o verso 24 juntamente. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Veja, não é uma parte do ser humano que vai para o céu, não é uma parte do ser humano que é santificada ou que é mais importante do que as outras, E o vosso espírito, a espiritualidade, a alma, que pode ser uma referência à mente, às emoções, e corpo,
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Então você percebe esses três aspectos do mesmo ser, aqui de forma plural, né? Fala assim, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, na verdade, não está sendo tricotomista, dividindo a natureza em três partes. Ele está sendo holístico, integrando todas as partes que formam um ser humano completo. Tá? Então pense que Paulo aqui está falando da espiritualidade, da mente e do aspecto físico, que todo ser humano tem que estar preparado para a volta de Cristo. Então aqui seria um significado secundário, diríamos assim, para esses termos, enquanto que em Gênesis 2:7 temos o significado primário. Muito bom, professor, muito bom. A gente tem que ir para mais um intervalo rápido, mas não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo mais uma vez, é muito bom ter a sua companhia, seja muito bem-vindo. A pergunta que vem agora é do nosso Facebook, você que está acompanhando o nosso programa aí pelo Facebook também, obrigado, compartilhe aí o link, chame mais pessoas para assistir o programa. A pergunta é do Raimundo, e a pergunta do Raimundo é a seguinte: eu já ouvi um pastor evangélico dizer que o dízimo era utilizado no Antigo Testamento para os levitas. Hoje, qual a função do dízimo mesmo? Infelizmente, tenho observado que é um motivo para a abertura de novos templos, visando lucro financeiro. Professor, o dízimo foi banalizado. Essa é a grande verdade. E a gente vê aqui, ó, ele até pergunta, qual a função do dízimo hoje? Então, o que a Bíblia fala sobre isso? E será que mudou? Será que hoje ele não tem o valor que tinha como no passado? Veja, como o Tito bem disse, infelizmente, o dízimo foi banalizado. Mas as pessoas precisam entender uma coisa, você que está nos acompanhando agora, você não deve generalizar, né, pensando que todas as igrejas banalizaram o dízimo. Eu sei, né, que existe uma tendência de certos teólogos da prosperidade de banalizar o dízimo, né? De fazer uma barganha com Deus em troca de bênçãos. Mas você tem que entender que existem várias igrejas sérias que não fazem isso. Vou te dar alguns exemplos, tá? A igreja metodista não banaliza o dízimo, a igreja batista, tradicional e também não tradicional, não banaliza o dízimo, a igreja adventista, o sétimo dia, não banaliza o dízimo, né? Então, a Igreja Assembleia de Deus não banaliza o dízimo. Podem ter alguns teólogos assembleanos mais para o lado da prosperidade, pode, mas não há uma banalização do dízimo nessas igrejas mais tradicionais. Então, há várias igrejas, a Igreja Presbiteriana não banaliza o dízimo, a Igreja Católica, mesmo tendo uma compreensão errada do que é o dízimo, também não o banaliza, né? Então, não se deve generalizar. Tá? Então eu vejo que na internet a tendência das pessoas é generalizarem. Agora, a afirmação de que o dízimo era só para os levitas, ela não é verdadeira. Tá? Por quê? Vou dar só dois motivos, entre outros. Tá? Primeiro, o dízimo é um princípio, uma prática criada muito antes de existir o primeiro levita sobre o mundo. Tá? O dízimo já era uma prática bem conhecida nos dias de Abraão. E você se recorda que a tribo de Levi, né, é uma das tribos descendentes, né, de Abraão, tá? Então tem Abraão, Isaac, Jacó e vem as descendências deles, né? Então, em Gênesis 14:20, você vê que antes de sequer sonhar em existir a tribo de Levi, é dito o seguinte, ó:
E bendito seja o Deus Altíssimo, aqui é Melquisedeque falando a Abraão, que entregou os teus adversários nas suas mãos e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então, a prática do dízimo era conhecida por Abraão e ele dizimou, não é? Para Melquisedeque, que era sacerdote de Deus. Então, dizer que o dízimo foi dado só para os levitas é uma falta de informação bíblica muito grande, né? Posteriormente, ele veio sim ser dedicado aos levitas e sacerdotes, porque eles eram os responsáveis pela manutenção do culto. Mas o apóstolo Paulo, ele pega Números 18, onde fala que os dízimos foram dados aos levitas, não é? E ele aplica Números 18, ou melhor, ele faz menção a Números 18 em 1 Coríntios 9, 13 e 14, mostrando que o sistema ainda é válido. Então diz assim o texto, ó: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ele está mencionando os levitas lá em Números 18. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, claramente, né, os dízimos que eram dados para os levitas, agora eles têm a função de manter a pregação do evangelho. E só para te dar um exemplo, a Novo Tempo, né, ela é mantida por doações dos Anjos da Esperança e uma pequena parcela do dízimo, né, que é enviado ao escritório geral da Igreja Adventista em Brasília, né? O escritório geral que administra toda a região sul-americana. Esse escritório nós chamamos de divisão sul-americana. Então a pequena parcela do dízimo vem para manter a Novo Tempo e mais a doação dos Anjos da Esperança. E para você ver o quanto isso é importante, com cada R$5, a Novo Tempo consegue mandar um curso bíblico para uma família. E essa família não paga nem o envio. Então, se não existisse um sistema de dízimos, de ofertas, de doações, né, a Novo Tempo não teria, o evangelho não enviaria 30 mil estudos bíblicos mensais. A Sociedade Bíblica do Brasil, né, não teria tantas, as sociedades bíblicas ao redor do mundo não distribuiriam tantas Bíblias. Tá? Então nós vivemos num mundo em que tudo precisa de dinheiro. Infelizmente precisamos de dinheiro até para morrer, né? Então se nós quisermos pregar o Evangelho, manter pessoas que dediquem a vida exclusivamente a isso, nós temos que seguir este princípio bíblico. E ele é um princípio de adoração, né? Quando você dizima, você não está pensando quem vai receber esse dinheiro. É entre ele e Deus. Se a pessoa vai usar corretamente o dinheiro ou não, ele vai ajustar contas com Deus. A nossa missão, a nossa função é adorar a Deus, né? Porque em Malaquias 3, 8 e 9 é dito que não dizimar é roubar. Eu lhe pergunto, uma prática deixa de ser roubo ao longo da história? Não. Se era roubo no passado, é roubo hoje também. E se Deus promete bênçãos em Malaquias 3,10, se Ele prometeu, Ele promete hoje também. Então, quando você for dizimar, pense, eu estou adorando a Deus e contribuindo para com a pregação do Evangelho. Aí você está com a atitude mental correta. Agora, se você ficar pensando, eu estou dando dinheiro para uma igreja ou para um pastor, nem é a motivação correta. Porque em 2 Coríntios 9, 7, Paulo chega a dizer algo muito importante e sério, que é o seguinte, aqui falando das ofertas, não é? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se você dá uma oferta para Deus ou dizima com tristeza, não vai adiantar nada, não vai te trazer benefício espiritual nenhum.
Nós temos uma pergunta agora que chegou por vídeo pra gente. Quem mandou foi o Gustavo. Olha só. Boa noite, professor Leandro Quadros, o pessoal que está em casa. A minha pergunta é a seguinte: por que algumas bíblias, né, são diferentes das outras na questão dos 10 mandamentos? Por exemplo, o quarto mandamento, que é a observância do sábado, já em outras já está domingos e festas. Por que o homem se sentiu nesse direito de mudar a lei de Deus dessa forma? Será que não sentiu um peso na consciência de alterar dessa forma e isso foi sendo passado e o sábado acabou ficando esquecido por muitos? Eu gostaria de saber o porquê em muitas bíblias o sábado ficou escondido, foi simplesmente retirado. Por qual motivo? Gostaria muito de saber. Um abraço. Um abraço, Gustavo. A sua pergunta foi muito boa e eu aqui já aproveitei enquanto a sua pergunta estava sendo feita e peguei aqui uma Bíblia católica. E eu quero lhe mostrar uma coisa. A Bíblia católica, ela não tem uma mudança nos 10 mandamentos, tá? A mudança ocorreu foi no catecismo. Isso tem que ficar claro para nós, tá? Então, os 10 mandamentos, em uma tradução feita por protestantes, são praticamente os mesmos, só com algumas palavrinhas sinônimas, né? Da Bíblia Católica. Então, eu estou aqui ó, com a Bíblia Católica, uma Bíblia grande, né? A capa bem bonita, com desenho e tudo mais. Veja, por exemplo, ó, o segundo mandamento, está aqui, ó. Não farás para ti imagens esculpidas, nem qualquer imagem do que existe no alto dos céus, ou do que existe embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. E aí você vai para o versículo 8, olha o quarto mandamento aqui, ó. Recorda-te do dia de sábado para o santificar. Então você percebe, as Bíblias católicas, os tradutores católicos são muito fiéis ao texto original, tá? Agora, o catecismo realmente, no catecismo, o segundo mandamento, que diz para não adorar ou venerar imagens de escultura, foi tirado. O quarto mandamento virou domingos e festas. E o 10º mandamento, que diz não cobiçarás, foi dividido em 2 para superar a falta do segundo mandamento. Então isso foi feito no catecismo. Por quê? Porque a Igreja Católica entende que a tradição, que a Bíblia é serva da tradição. A tradição interpreta a Bíblia. Então por isso que no catecismo está diferente do que está na Bíblia. Agora, nós protestantes, ao contrário, nós não cremos que a Bíblia é serva da tradição. Nós cremos que a tradição é serva da Bíblia. Então veja, depende do pressuposto, né? Depende do pressuposto, nós vamos acreditar, nós vamos ter a compreensão correta ou equivocada acerca das Escrituras. Mas lembre-se, a mudança não foi feita nas Bíblias católicas, foi feita no catecismo. Olha, tem uma pergunta aqui falando sobre a questão da Bíblia católica também. Olha só, quem mandou aqui foi o Adão Pinheiro. Ele diz o seguinte: gostaria de saber, um padre falou que a gente pode orar por pessoas mortas, ou pelas pessoas mortas, com base no livro de Macabeus 12:46. Afinal, esse livro faz parte da Bíblia? Acho que não, mas tem muita gente que não sabe e estão achando isso correto. Como é que fica isso, professor Leandro Quadros? Temos aí 2 minutinhos? Dá tempo? 2 minutinhos? Dá sim, ó. Realmente, em 2 Macabeus 12, 46 e 47, tem essa orientação, tá? Diz assim, ó. Era este um pensamento santo e piedoso. Por isso pedi um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. E anteriormente, no verso 44, fala da oração pelos mortos. Então, este livro, bem como os outros, são chamados apócrifos, né? A palavra apócrifo quer dizer oculto. Por que oculto? Porque não se sabe o real autor deste livro. Esses livros, eles não são inspirados.
tá? Eles foram agregados, eles fizeram parte da Septuaginta, né? Que era a Bíblia dos 70, mas eles foram realmente agregados à Bíblia pelo catolicismo no Concílio de Trento por volta de 1546 depois de Cristo, tá? E por que nós sabemos que isso aqui é errado? Porque a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 14, 12, que a salvação é individual. Então os apócrifos, eles contradizem os demais textos das Escrituras, né? Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Além disso, a Bíblia ensina que os mortos estão inconscientes, né? Eclesiastes 9, versos 5 e 6, ó. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, eles não podem receber orações. Tá? Então compare os apócrifos com o restante da Bíblia e você vai ver que eles realmente não são inspirados. Tem sim boas fontes históricas, informação histórica, informação cultural. Alguns livros têm bons pensamentos e sabedoria, mas realmente não são inspirados e contêm sérios erros doutrinários. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos o programa Na Mira da Verdade. Agradeço a você mais uma vez pelas respostas aí da Bíblia. E a gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser, né, professor? É isso aí, Tito. Obrigado por trazer as perguntas dos nossos amigos, como sempre. E lembre-se, amigo telespectador e telespectadora, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você sabe, sempre as perguntas, os questionamentos estão na mira da verdade. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tchau!